sou Adriano Emiliano, estou participando do projeto de museu Guaranésia Lives. E o objeto que eu escolhi para estar falando dele é um objeto simples, é esse regrador, que por vários anos ele ficou guardado em um sótão aqui em casa. E agora recentemente, dando uma geral, ele voltou ao nosso convívio e nos trouxe muitas lembranças de uma época a época de criança mesmo, onde a gente tinha obrigação, na parte pela manhã, de ficar doando a horta de verduras, que sempre tivemos em casa, hoje não temos mais. E era uma obrigação minha e do meu irmão Aloysio, onde meu pai pedia para a gente estar fazendo essa horta na parte da manhã. E como meus irmãos, o Carlão e o Preto, estudavam à tarde, de manhã, na parte da tarde, a obrigação era deles. E essa peça já está aí na família há uns 40, 50 anos, mais ou menos. É uma peça simples, mas muito bem trabalhada, confeccionada, se eu não estiver enganado, pelo senhor Barãozinho Foieiro. E esse é o objeto que eu escolhi para poder estar fazendo esse vídeo. Me recordo também que esse regrador ficava pendurado em uma mexeriqueira, onde a gente tinha várias plantas aqui também. Ele era um quintal bem grande. A gente tinha mexeriqueira, bananeira, laranjeira, jabuticabeira. Meu pai criava até porco, tínhamos galinha. Nós tivemos uma infância muito feliz, muito contente, porém tínhamos todos em casa, né? Hoje já não temos mais, mas que fica é a lembrança, né, de bons momentos vividos juntos com a família. E o que eu tenho para dizer é simplesmente isso. Essa é a peça que me traz várias recordações de infância e espero que ela continue aí na nossa família por muitos e muitos anos. Oi pessoal, eu sou Afonso Marangoni, sou jornalista e estou ao lado aqui do meu pai, o Alcino Marangoni, que teve por quase 40 anos forró aqui em Guaranésia, baile. E o objeto que eu escolhi para representar um pouco a história da nossa família, mas também a história de Guaranésia, são os discos de vinil do Roberto Stanganelli. Roberto Stanganelli é um compositor guaranesiano, sanfoneiro, e que fez parceria com grandes nomes da música, foi um grande sucesso na década de 1970. Meu pai tem uma história curiosa com ele vai contar pra gente como é que conseguiu esses discos aqui do Roberto Stanganelli, pai. Então, eu sabendo do Roberto Stanganelli, era de Guaranésia, eu sempre gostei do pessoal, assim, da cidade e tal. Aí fui em São Paulo atrás dele. Aí eu cheguei, conversei com ele, que era de Guaranésia, até tinha falado para a irmã dele, que me deu os endereços, e levei até recado da família para ele, ele falou, gostou muito. E a gente conversou bastante tempo e ele que falou para mim, me presenteou com esses discos, né? E algumas partituras. Ali tem as partituras, por exemplo, essa aqui é até o Sol Raiar desse disco, né? Olha que legal. Então, a partitura original do Roberto Stanganelli, meu pai ganhou de presente desse disco que a gente reproduziu também por muito tempo aqui no forró, quando ainda era disco de vinil. Depois a gente sabe que foi evoluindo, passou a ser CD, a ser pendrive, enfim, foram muitas as evoluções. Mas a gente começou reproduzindo nas vitrolas os discos de vinil, inclusive desse guaranesiano Roberto Stanganelli. Agora meu pai já passou para mim, estou também cuidando desse acervo com carinho, porque além de contar a história da nossa família, conta a história também da cidade. E aproveitar que meu pai está aqui também, tem essa história grande com o forró, queria perguntar, pai, na nossa família, como é que começou esse gosto pela música, por forró, quem que foi que começou isso? Lá na década de 1930, o meu tio, os mais velhos, é sanfoneiro aqui em Guaranésia, ele tocava os bailes, animava os bailes. Mário Marangoni. E aí eu sabia disso e fui pondo umas músicas, minha mãe gostava muito. Nós fomos montando um forró e deu certo. Foi um tempo muito sucesso, e então eu fui atrás dele e ganhei esses discos. Exatamente. Então, um pouco da nossa história e da história também de Guaranésia, do Roberto Stanganelli, né, que a gente tem sempre que lembrar a memória de guaranesianos que elevaram o nome da cidade, como é o caso dele. É uma alegria participar desse projeto, de resgatar a memória e mostrar muitas vezes que objetos de valor histórico não estão só nos museus, mas estão muitas vezes também na casa da gente,
que é como a gente vê isso aqui. E nós temos a responsabilidade de cuidar sempre desses objetos com muito carinho e não esquecer as memórias. Por isso que é tão importante contar as histórias, as gerações mais novas também saberem essas histórias. Pai, muito obrigado. Obrigado a todos. E é isso, esse é o nosso objeto, então, para contar um pouco da história da nossa cidade. Oi, me chamo Eliana Silva, de Guaranésia, Minas Gerais. O objeto de museu escolhido na minha casa é essa máquina de moer carne, que há mais de 62 anos está na minha família. Meu pai e minha mãe adquiriram quando eles casaram e moravam em uma fazenda em Aceburgo, Minas Gerais. Eles utilizavam para moer a carne quando era de porco, de vaca. Eles moíam a carne, faziam linguiça, faziam paçoca de carne, usavam também até para moer amendoim. Hoje a gente já não utiliza ele mais, mas é uma relíquia na nossa família. Muitas gerações não sabem nem para que serve isso. Ela moía desde a carne mais fina até a mais grossa, tanto que ela possui 6 peças nela. E a gente preserva isso para mostrar para gerações futuras da minha família, para a gente mostrar como que eram as coisas antigamente. Então eu escolhi por causa disso, porque faz parte da minha infância. Aí eu com as minhas irmãs, inclusive, até brigávamos para moer carne nela para ajudar minha mãe e meu pai. Então é por isso que eu escolhi essa máquina de moer carne, que já faz 62 anos que está na minha família. Por isso que a gente preserva ela. Olá pessoal, sou Antônio Donizete Martins, da Martins Som Imagem, passando por aqui, para mostrar para vocês alguns equipamentos que nós começamos as nossas atividades lá em 1976. Começamos com som, tá? Esses equipamentos aí, nós começamos com som, fazendo aí vários eventos para a prefeitura, inaugurações, bailinhos. Bem, e aí a partir de 1986, adquirimos uma filmadora, uma PV 260, que era a filmadora da época, tá? E a partir daí nós começamos a fazer algumas filmagens, alguns documentários, e fizemos o nosso primeiro filme, Os Assassinos. E o interessante é que ele era editado na própria filmadora durante as filmagens. Era usado um gravador do lado para fazer uma trilha sonora e a gente ia levando. Depois compramos uma PV 660, que nós fizemos também filmes, como Filho Pródigo, que nós filmamos 2 vezes, fizemos aí a Guerra das Batatas e inúmeros documentários aqui da cidade de Guaranésia, que nós temos no nosso canal do YouTube, o pessoal aí apreciar e dar aí a sua avaliação, tá ok? Depois dessa 660 nós tivemos uma M1000, aí foram modernizando, nós tivemos um AG que já era com fita mini DV, um AG15 também, que nós fazíamos aí as nossas reportagens, as nossas filmagens. Então pessoal, com isso daqui que nós começamos nossas atividades, tá? Com essas filmadoras, e hoje, graças a Deus, já modernizou muito, o tempo, e infelizmente por causa da pandemia estamos parados, mas graças a Deus temos um equipamento hoje à altura para fazer vários e vários eventos. Um abraço, fiquem com Deus. Olha, Regina, a pedra que eu achei, essa pedra é dos índios. Vamos levar para a mamãe ver?
eu sou Maria Regina Flamini e esta cena ocorreu aqui neste lugar na década de 60. Meu pai havia adquirido a propriedade e ele precisava cuidar aqui da horta para poder ajudar no sustento da família, porque nós éramos em 5 filhos. E numa desses dias, ele estava aqui capinando, preparando a terra, quando ele bateu a enxada e ele percebeu uma pedra diferente. Imediatamente ele pegou a pedra e eu estava perto e ele me passou a pedra e disse: vamos levar para casa para a mamãe ver e para seus irmãos verem a pedra. Vamos guardar essa pedra porque essa pedra é uma pedra dos índios. E até hoje a pedra está muito bem guardada. Depois de algumas pesquisas, nós descobrimos que essa pedra é uma pedra do período neolítico, da pré-história, que data de 4.000 a 10.000 anos antes de Cristo, no período em que os povos pré-históricos estavam deixando de ser nômades e começando a ser sedentários. Então eles passavam a viver em determinadas terras porque eles viram que se plantavam, teriam que esperar aqui algum tempo até a colheita, né? Então, essa pedra, ela representa uma parte histórica, porque há um passado ainda a ser desvendado sobre a nossa terra, sobre a nossa Santa Bárbara das Canoas, e ela também, para mim, representa uma parte emocional, afetiva muito grande, porque pelo pouco tempo de convivência que eu e meus irmãos tivemos com meu pai, porque ele faleceu muito cedo, muito jovem, ele, quando estava aqui na horta trabalhando, sempre a gente o acompanhava e ele aproveitava, pelo pouco tempo que tinha conosco, para nos passar valores, né? Principalmente, ele falava para a gente estudar, para a gente amar a escola, amar os livros e respeitar os professores, né? E tudo leva a crer que neste período podem ter existido homens pré-históricos aqui nesse local, porque é uma terra muito fértil e logo abaixo existe um rio que passa aqui nos fundos e há várias nascentes. Então, com certeza, as pessoas pré-históricas podem ter vivido aqui, né? Por isso, eu escolhi este objeto para participar do Memórias Lives e agradeço muito a oportunidade de estar contando uma parte da minha vida e uma parte da história ainda obscura de Guaranésia. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, eu gosto de deixar uma frase do poeta Olavo Bilac para que as pessoas reflitam. E que sempre é meu lema: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Muito obrigada. Esta é a pedra pré-histórica, o objeto que eu escolhi para participar do projeto Memórias Lives. Nesta pedra dá para observar o lugar certinho da posição de um polegar que seguraria a pedra. E do lado de cá, dá para ver direitinho a posição dos 4 dedos, segurando também a pedra. Essa pedra funcionava como uma machadinha para triturar alimentos, caças. Dá para ver na parte de cá o corte da pedra. Esta é uma pedra pré-histórica. Olá a todos, eu sou Wagner Donizete da Silva, da cidade de Guaranésia, Minas Gerais. O objeto de museu escolhido foi esse armário aqui do meu lado, da década de 70. Esse armário veio da cidade de Santa Rita de Caldas, através de uma amiga de minha mãe. Ele foi escolhido porque simboliza o valor da amizade entre as duas. Todas as vezes que entramos aqui, nós recordamos da querida Dona Maria,
que era casado com o senhor José, que já são falecidos. Ela se casou aos 14 anos na cidade de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas, onde veio a morar aqui na cidade de Guaranésia e faleceu aos 84 anos. A amizade delas marcou muito na minha memória, porque ela pedia para minha mãe buscar pão na padaria. Dona Maria pediu para minha mãe, antes de falecer, que ela escolhesse algo para deixar na lembrança. E esse armário, por ser antigo, minha mãe fez a escolha por ele. E o estima muito até hoje. Os detalhes desse objeto, nota-se o desenho da madeira, a cor do armário, teve uma pintura, mas se preserva ainda o vidro, as maçanetas, onde ela gostava muito de pendurar as canecas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui um verso. A amizade é um amor que nunca morre. Agradeço pela oportunidade de participar desse incrível projeto Guaranésia Lives. E deixo um forte abraço para todos que assistiram. Meu nome é Ada Magno. Sou apaixonada por antiguidades e suas histórias. Tenho várias peças que adquiri no decorrer do tempo ou ganhei de alguma pessoa que por um acaso passou pela minha vida. Entre elas, eu tenho esta cadeira de balanço que eu ganhei dos meus avós. Uma história que não consigo esquecer e nem quero esquecer com o tempo é a história dessa cadeira de balanço. Meu objeto de museu. Fica na minha sala para eu nunca esquecer tudo que eu vivi com ela. Esta cadeira a minha mãe deu para o meu avô no Dia dos Pais, comprada nas casas Eluane, em Guaxupé. Guardo essa cadeira com muito amor e carinho, porque ganhei da minha avó após a morte do meu avô em outubro de 2002. Eu sempre fui a queridinha da minha avó, mas quando ela me disse que daria essa cadeira para mim, quanta alegria, quanta felicidade. Meu coração se encheu de alegria. Porque ela representava para mim um objeto que traria recordações e uma saudade da minha infância, da infância com os meus primos, das festas que fazíamos lá na casa dos meus avós. Então ela assim, quando a gente era pequeno, todos queriam sentar na cadeira. E às vezes o meu avô sentava e ia contar histórias pra gente. E quando ele levantava da cadeira, todo mundo queria sentar na cadeira. Queria sentar e brigava até. A gente chegava a marcar a hora para sentar na cadeira, o tempo que ia ficar na cadeira. Então essa cadeira representa um passado que eu não quero esquecer, nunca mais. Eu escolhi a cadeira porque quando a porta da casa dos avós se fecha, perdemos algumas referências. E essa cadeira faz com que nunca eu esqueça das alegrias que nós passamos naquele lugar. De resto, é garantido que ao abrir os olhos, a saudade vai falar mais alto. E vou questionar por que tudo passou tão rápido. Foi tão rápido que a gente não viu passar.
nome é Adriano Luiz Rocha e o objeto que eu escolhi, a carteira da escola. É a carteira que eu estudava, nós estudávamos antigamente. Então essa carteira aqui não é como é de hoje em dia. Então vou mostrar para vocês como é que nós sentávamos antigamente. Bom, vocês sabem que ela é muito pequenininha, na nossa época, um sentava de lá, outro sentava de cá. Aí dava muita briga, por quê? Porque todo mundo queria sentar do lado direito. Todo mundo queria sentar do lado direito. O caboclo que é direito sentasse à esquerda, ficava diferente. Então na nossa época não tinha muita carteira, então dava muita briga. Aí nós tínhamos umas professoras muito bravas, que punha nós de castigo direto, quase todo dia. Por quê? Porque todo mundo queria sentar do lado direito, ninguém queria sentar do lado esquerdo. Aí elas eram muito bravas, aí punha nós de castigo direto. E antigamente era uma perua só, a perua levava só as professoras. Era perua, não tinha nada de ônibus, micro-ônibus, era perua. Aí levava os professores, levava os pequenininhos. E nós sempre a pé. Foi pai do... Aí depois, né, foi, né, pegando um portinho, né, foi trabalhando, né, foi comprando bicicletinha, de bicicleta. O pai que tinha um carrinho, tinha uma motinha, levava, quem não tinha, tinha de ir na sola, tinha de pé. Mas foi do primeiro ao quarto, assim, de a pé, bicicleta. Não tinha condição igual tem hoje, pega na porta. Era tudo na sola. Na nossa época, cada um tinha um jeitinho de vestir, né, de roupa, todo mundo. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, se não for com uma roupa melhor na escola, todo mundo já, né, tira sarro, já exclui. Mas na nossa época era mais gostoso por causa disso aí, porque todo mundo era igual, não tinha diferente um pro outro. E o outro também, numa carteira simplesinha como essa, que eu aprendi a ler e escrever. Olá pessoal, meu nome é Ayrton Soares Torres, resido em Guaranésia, Minas Gerais. Porém, sou nascido na cidade de São Pedro da União, também Minas Gerais. Sou o terceiro de uma prole de 6 filhos. Objeto de museu em casa escolhido por mim é esse relógio de bolso da marca Roscoff Patente, que veio da família do meu avô, João Cassiano, desde o século XIX, que passou para o meu pai, José Cassiano, e hoje está comigo por ser o filho homem mais velho. Eu guardo esse relógio com muito carinho, pois representa boas recordações para mim. Me lembro que meu pai guardava esse relógio com muito zelo, pois era uma recordação do seu pai. E hoje eu também o guardo com muito carinho, pois é uma lembrança do meu. Eu espero que ele continue na família. Pretendo deixá-lo para o meu filho. Eu poderia ter escolhido outro objeto, porém esse relógio me traz boas lembranças de quando meu pai saía por algum lugar, sempre o colocava no bolsinho da calça. Eu observava meu pai desde pequeno, quando ele dava corda no relógio, desta forma, pois é um relógio de corda manual. E me lembro até hoje da postura do meu pai na porta da sala, sempre olhando as horas desta forma, nos esperando para irmos à igreja, sempre olhando as horas. Bom pessoal, esse é o meu relato para a Guaranésia Lives e agradeço a oportunidade de poder participar. Um abraço a todos. Bom dia, boa tarde, até mesmo boa noite. É um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto e trazendo um pouquinho da minha história, né? E vamos lá para começar. Meu nome é Anderson Moretti, né? Sou nascido aqui em Guaranésia e sou pai, né? De uma filha, chama Isabela. E hoje o meu objeto escolhido é o moinho, né? De gaveta, e ele pertencia à minha avó. E a gente conversava muito, né? E eu era pequenininho, então de muita estima que eu guardei ele. Então ele veio da minha avó, né? Então ela ficava
moendo aqui, né? E eu não entendia muito o processo. E eu ficava, né? Para mim como criança, eu olhava e falava assim, nossa, mas como assim, né? Uma coisinha que jogava ali dentro e moendo, caía aqui dentro, né? Saía um pozinho, né? E por que eu guardo, né? Esse objeto? É porque a maior parte da minha vida, né, quando eu era pequeno, eu ficava com a minha avó, né? Então, sempre via ela moendo, né? O café, e não sabia como, né? Mas ela então deixou com que eu começasse a moer também, né? Então, o processo dele, né? A gente pegava esses grãozinhos, né? Grãozinho de café, né? Aí a gente colocava aqui, né? E vinha moagem. Então aqui a gente tirava, era de gaveta, né? Infelizmente perdeu a gavetinha, né? Mas guardou o potinho que ela usava. Então esse que era o processo. Então por que eu escolhi ele e não outro? Porque eu não poderia escolher outro, né? Porque foi nesse objeto aqui que eu ouvi as histórias da minha avó, ela sempre falava as coisas para mim. Então, e depois de moer, aí a gente levava lá para a mesa. Então ali ela, né, fazia o café, punha lá no bule, né, o processo certinho. E o acompanhamento, né? Vocês sabem que gente mais de idade, né, tempos para trás, fazia bastante pão, né, com o forno, né, o forno de lenha aqui, né. Então, eu acompanhava, então eu marcava, ria, eu brincava. Então não poderia escolher outro objeto a não ser esse. Então eu espero que vocês tenham gostado, né, um pouquinho da minha história, né. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Olá, você do outro lado da tela. Eu estou muito feliz de participar desse projeto. O meu nome é Daniela, eu tenho 24 anos, tenho uma filha de 5 anos e o meu objeto é o torrador de café, que pertencia à minha avó. E quando a gente era pequeno, eu e minha prima ficava brincando enquanto ela torrava o café, que era da horta dela mesmo, que ela plantava. E a gente ficava brincando e ela torrando. E ela sempre nos ensinava, falava como que era, ela colocava os grãozinhos do café aqui dentro, depois ela ia rodeando o torrador. E quanto mais, ela falava, quanto mais tempo ficava torrando, mais forte o café ficava. E lá ela ficava muito tempo a gente brincando e ela torrando o café. E aí ela, depois de torrava, ela colocava numa peneirinha até o café esfriar e depois ela colocava no moedor de café e ali ela fazia o café. E ela fazia sempre, torrava o café no fogão a lenha. E por que eu escolhi esse objeto? Porque é um objeto que traz muitas recordações da minha infância e ele pertenceu à minha bisavó e à minha avó e eu guardo para mostrar para minha filha, futuramente para meus netos, como que eles faziam antigamente, como que era o manuseio dele. E eu guardo ele pelo carinho que eu tinha pela minha avó. Toda vez que eu olho para ele, eu lembro dos bons momentos que a gente conviveu junto, dela no fogão de lenha, torrando café, e eu com a minha prima brincando. Por isso que eu guardo ele. E por que eu escolhi esse objeto e não outro? Porque esse objeto pertenceu à minha avó, que eu tinha um carinho muito especial por ela, eu amava muito ela. E ele guarda lembranças da minha infância, que eu convivi com ela, quando ela e meu avô iam colher o café, para chegar em casa, colocar para secar, para depois estar fazendo todo o processo, para torrar, moer e coar ele no fogão a lenha. Por isso eu guardo esse objeto com tanto carinho, porque fez parte de toda a minha infância. Eu agradeço por estar participando desse projeto, espero que vocês gostem de ter conhecido um pouquinho da minha história, da minha infância, e até a próxima. Olá, sou Davi Franco da Silva, natural de Guaranésia. E o objeto de museu que eu escolhi em minha casa é o gurpião, ferramenta de serrar madeira.
conhecido também como traçador gurpião, antecessor da serra elétrica. Essa ferramenta pertenceu ao meu avô, Rufino de Souza Franco, popularmente conhecido como Bené, onde minha família, até meados do século passado, teve uma serralheria familiar e utilizava muito para tirar de lá a nossa subsistência. Inclusive, atualmente ainda é utilizado em alguns rincões do Brasil afora, onde não há energia elétrica. O gurpião surgiu há milênios no continente europeu. É uma lâmina metálica com os lados lisos, cravado de dentes e duas hastes em cada extremidade, para segurar com as mãos. Trata-se de um instrumento de trabalho com a finalidade de serrar madeira. Um episódio triste desta ferramenta é que na Europa, na Idade Média, conhecida como Época das Trevas, esse material foi utilizado em alta escala para sacrificar pessoas. Pessoas estas que eram contrárias à religião naquele período. Foi uma época muito triste de nossa civilização. Na utilização do gurpião, como funciona? Ele é uma ferramenta lisa e, de certa forma, extensa, onde em suas extremidades tem duas argolas, que é colocada uma madeira, onde um operário puxa para um lado, o outro puxa para o outro, fazendo um movimento em sincronia, diminuindo assim a força de cada um. Oi pessoal, meu nome é Ellen Santos Justino e eu estou fazendo parte agora desse projeto Guaranésia Lives e a gente vai falar um pouquinho de um objeto de museu que eu tenho na minha casa. E o que eu tenho aqui hoje é um ferro à brasa, que minha avó usou por muitos e muitos anos da vida dela. E eu achei muito justo que a gente chamasse ela para participar desse vídeo, porque ela tem muito mais propriedade para falar sobre ele do que eu. A minha avó é a Marina Mian Justino, e agora ela vai explicar um pouquinho pra gente como que ela usava e quanto tempo ela usou esse ferro. Ô vó, quanto tempo, mais ou menos, a senhora se lembra de ter usado esse ferro? Olha, eu comecei a usar ele quando eu tinha meus 11 anos. Minha mãe usava, quando eu ia passar, eu usava. Aí vim usando. Depois, quando eu fui casar, passei meu enxoval nele. Continuei usando, porque naquele tempo não tinha... Nas fazendas quase não tinha luz elétrica, quase ninguém tinha ferro elétrico. Aí eu ainda usei muito tempo, uns 3 anos depois que eu casei, eu ainda usei ferro, passava a roupa do João nele. Do meu pai, né? Ferro. Aí depois, com os passados anos, o pai comprou, aí eu comprei um ferro elétrico. Ô vó, e como que a senhora fazia para usar o ferro? Para usar, aí eu enchia ele de brasa, a vez com brasa do tostão de fogo, a vez que eu queimava sabugo, mas era mais fácil queimar o sabugo, porque com o sabugo ele esquentava mais. Mais rápido? É mais rápido e esquentava mais, sabe? Ficava mais... E aí a senhora colocava o pó de café também? Aí eu colocava quando ele ia esfriando, para modo não acabar o fogo, a gente punha pó de café para modo o fogo. Pegar mais. Pegar mais, né? Ô vó, e qual que era a maior dificuldade que a senhora tinha quando a senhora usava esse ferro? A maior dificuldade era quando, às vezes, não tinha um sabugo enxuto, quando não tinha uma lenha enxuta, porque aquele tempo, né, chovia muito, então era muito difícil para fazer a brasa. Então, precisava pensar. Ia no paiol, às vezes até desbuiava milho para fazer o sabugo, para modo queimar, para modo encher o ferro. Entendi. E a senhora passava a roupa do vô, do meu pai, dos filhos, tudo? Tudo no ferro. Tudo no ferro. Quebrado, e ficava bem passado. A senhora tem saudade de usar esse ferro? Ou a senhora prefere o elétrico? Ah, não tem. O ferro elétrico é muito melhor. Ô vó, e o peso dele atrapalhava? Porque eu vi que ele é bem pesado, né? Atrapalhava bem. É?
descansar um pouco. Mas é isso. Agora fica só as memórias, né, vó? Só as memórias daquele tempo. E eu guardo com muito carinho essa recordação que ela me deu. E fico muito feliz de apresentar esse objeto da nossa família para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa fazer isso mais vezes, falar de mais outras coisas tão especiais quanto essa. Muito obrigada! Olá, meu nome é Flaviana Cristina da Silva e o objeto de museu que eu escolhi em minha casa é este aturá. Aturá são pequenos balaios, pequenas cestas, ou no caso um embornalzinho como este aqui, que é feito pelas índias que vivem lá no Alto Xingu, tribos amazônicas que vivem às margens do Rio Negro. Esse modelinho, por exemplo, era comumente usado pelas indiazinhas para colher pedras, sementes e até penas para fazerem colares e outros artesanatos que eram vendidos ou trocados pelos índios. Este aqui pertenceu a uma pessoa muito importante, Dr. José Cândido de Melo Carvalho, cientista, biólogo, entomólogo, botânico e zoólogo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele fez várias expedições por todo o Brasil. Era uma grande autoridade em insetos do gênero Mirídeos. Dessas expedições, ele chegou a fazer 26. Várias delas foram feitas lá na região amazônica. Inclusive, ele escreveu um livro da viagem onde ele adquiriu esse embornalzinho. Notas de viagem ao Rio Negro. E na página 58 desse livro, ele cita a aquisição desse pequeno aturá. 16 de junho de 1949. Regressando à missão, parei numa casa de índios para obter alguns aturás, minúsculos balaios que eles fazem com os cipós uambé. Mais tarde, verifiquei que esses aturás são constituídos em vários tamanhos. Como é que chegou até minhas mãos o aturá e esse livro? José Cândido de Melo Carvalho nasceu em junho de 1914 na cidade de Carmo do Rio Claro, sul de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa cidade na biblioteca que leva o seu nome. Em maio de 2014, nós fizemos uma exposição em comemoração aos 100 anos de nascimento do Dr. José Cândido de Melo Carvalho. E nós tivemos o prazer de contar com a visita nessa exposição da filha única do Dr. José Cândido, nossa amiga Iara Maria Carvalho. Ela nos emprestou fotografias, jornais, objetos pessoais, dentre outras coisas, um microscópio eletrônico que pertenceu ao pai dela. E esses itens ficaram em exposição lá na biblioteca por um mês. No final da exposição, em meio a tantos itens, haviam vários itens que ele adquiriu nessas viagens ao Xingu, vários itens indígenas, flechas, chocalhos, aturás. Ela me presenteou no final da exposição com esse aqui, que eu achei muito bonitinho, e o livro, que ela fez até dedicatório, o livro escrito pelo pai dela. Por que eu escolhi esses objetos para mostrar para vocês? Não é só pela importância histórica que eles têm, não é só pela importância a quem eles pertenceram, mas para mim é guardado com muito carinho e é motivo de orgulho, porque pertenceram a um grande cientista brasileiro, a um cientista das nossas Minas Gerais. E eu acho importante mostrar para vocês, porque em maio, no dia 18, comemora-se o Dia Internacional dos Museus. O Dr. José Cândido trabalhou no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Lá tinham vários aturás desses, diversos, que se perderam no incêndio que aconteceu em 2018. Apesar da perda do precioso acervo, eu acho importante que grupos como este nosso, do Guaranésia Lives, entre outros, que zelam pelo patrimônio, continuem a contar essa história, que é importante para o Brasil e para todos nós, manter viva a história da ciência e do nosso amado museu. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Hércules Luiz Moreno, eu sou ator e consultor de marketing e antes de eu compartilhar com vocês o meu objeto de museu, eu quero agradecer a produção desse projeto fantástico que é o projeto Guaranésia, pela oportunidade de nós estarmos trazendo e compartilhando com mais pessoas os objetos que nós guardamos em casa
com muito carinho, de pessoas queridas que nos deram. E também, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento onde nós temos todos os museus fechados e também todas as práticas de arte, cultura estagnadas, a gente está levando um pouquinho de história, um pouquinho de arte, um pouquinho de cultura. Bom, a minha história com a antiguidade começou desde muito jovem. Eu sempre gostei muito de xeretar em brechós, em relicários e antiquários, e também gostava de ir muito a museus, fazer visitas a museus desde garoto, para conhecer um pouco de história, e por isso que eu acho que eu enveredei por esse lado das artes cênicas, que a gente pode compor através da história, os personagens que a gente vive, enfim, contar isso, traduzir isso para a posteridade, para a atualidade. E o objeto que eu separei para trazer para vocês é um objeto que em 2022, o ano que vem, vai estar completando 100 anos de existência. Esse objeto foi me dado por um grande amigo meu melhor amigo, há pelo menos uns 20 anos. Porque ele sabia que eu gostava de objetos inusitados e até então eu flertava um pouco com a moda, que eu modelei um pouco, então eu gostava de usar umas peças um pouco extravagantes, um pouco fora do normal, do comum. E ele me trouxe essa peça que ele encontrou numa loja, na verdade num bazar, promovido pela comunidade judaica há pelo menos uns 20 anos atrás. E eu acredito que de onde veio, ele já remonta uma história muito interessante. Bom, a peça que eu tenho, o objeto que eu tenho para mostrar para vocês é o medalhão, se transformou no medalhão, mas é uma moeda de prata de $1, de 1922, por isso que em 2022 vai estar completando 100 anos, e essa moeda ela ficou em vigor nos Estados Unidos até 1950, ela era tida como dólar peace, ou dólar da paz. Ela vem com algumas inscrições aqui bem interessantes, em Deus nós acreditamos, aí vem uma alusão aqui em latim, e pluribus unum, que quer dizer de muitos um. E eles fazem uma alusão às 13 colônias em um só país, e é um lema dos Estados Unidos. Então eu fico imaginando nesses 100 anos, para ela vir parar no Brasil e ter se transformado, porque eu acredito que tenha sido um objeto feito e produzido por um ourives, né? Porque ele coloca num adorno, num colar, e para servir mesmo de medalhão. E eu usei esse medalhão durante algum tempo e achei bastante interessante. Já usei também alguns personagens que eu fiz, e ele está sempre comigo. Então eu acredito que, por ter vindo da comunidade judaica, que foi doado a princípio, ele também configura como uma joia, não só pela antiguidade, pelo tempo que ele tem, mas por todo o trajeto, por todo o percurso que ele fez para chegar até o Brasil em 2021, estar comigo até hoje. Eu já tenho ele há pelo menos 20 anos, como eu disse, mas eu vejo ele como uma joia, um objeto que vale a pena ser mostrado, ser apresentado e ser compartilhado. E me sinto muito honrado de ter podido compartilhar com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Meu nome é Irene Maria Correia de Oliveira, tenho 63 anos, sou da Pratinha, sou filha de Galdino Antônio Correia e Maria Luísa Correia, conhecido como Dona Marinha. O objeto que eu trago aqui é essa roca. É roca de fiar. Com ela, a minha mãe fazia fios
e confeccionava essas lindas cobertas que eu as guardo com muito carinho. Para confeccionar os fios era usado algodão, que minha avó usava um objeto chamado cauda, como se fosse duas raquetes com cerdas de aço que passavam uma sobre a outra. E aí a minha mãe, aqui fazendo os fios, e depois dos fios prontos, ela mandava para umas amigas em São Pedro da União para confeccionar as cobertas em teares de madeira também. Quando elas iam preparar os fios, nós sentávamos perto delas e ficávamos a observá-las, a família reunida e ouvindo as histórias que elas contavam. Isto era feito assim depois das tarefas do dia a dia, após o jantar. E aí o meu irmão Valdelino sempre estourava pipocas para a gente comer. Na preparação desses fios, usava-se algodão que era colhido na própria chácara nossa. E a lã também era colhida das ovelhas que os meus irmãos criavam. Aí eles cortavam e lavavam para minha mãe, aí minha mãe fazia esses fios. E com essas cobertas, ela agasalhava toda a família. O que mais ficou na minha memória? Ficou ótimas lembranças, sabe? Da família reunida, a gente não se preocupava com o futuro, porque nós éramos crianças. Aí não tínhamos televisão, na época nem tinha. Poucos tinham, mas nós não. Aí o que nós tínhamos era aquela reunião familiar. E com isso ficou a aprendizagem do amor, da união familiar e de trabalho edificante. E com isso eu guardo na minha memória e no meu coração doces lembranças e também a saudade. Olá, tudo bem? Meu nome é Jonas e o objeto de museu escolhido em minha casa é o mancebo. Este mancebo em particular, ele é um porta-coador de café, um porta-bule e porta-xícaras. Eu escolhi esse objeto por um propósito, pois eu tenho algumas histórias a compartilhar sobre ele e algumas memórias afetivas sobre esse objeto. Como eu adquiri esse objeto? Na minha família, esse objeto já se perdeu há muito tempo, entre meus avós e meus bisavós. Então, eu sabia, de um amigo que tinha esse objeto em casa e pedi para ele emprestá-lo para que eu possa compartilhar minha história com vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de introduzir a história que a minha mãe contou a respeito desse objeto. A minha bisavó, a avó da minha mãe, ela sempre deixava esse objeto em cima do fogão de lenha. Por quê? Porque sempre quando a visita chegasse, as pessoas chegassem, ela já deixava ele preparadinho para fazer um café. Acredito que hoje ainda, em alguns lares se tenha esse costume da pessoa preparar um café, um bolo, umas frutas, para que a pessoa possa conversar, ali passar uma tarde, Acredito que ainda em alguns lares tem esse costume. Então a minha bisavó sempre tinha esse costume. A minha mãe me contou, que quando chegava alguém lá a cavalo, ela falava assim, que a minha mãe não esquece. Apeia, que era desce do cavalo rapidamente, entra para dentro, Então, essa é a história que a minha mãe compartilhou, comigo sobre a minha bisavó. A minha história, sobre esse objeto é um pouquinho diferente, mas não tão assim também.
é relacionado ao meu pai. O meu pai, ele teve uma criação um pouco diferente da minha, vamos assim dizer. Meu pai sempre foi uma pessoa um pouco mais rígida. O pai dele não tinha tanto afeto caloroso assim, não dava tanto abraços, beijos nele, né? Então ele não conseguiu, né, transmitir para mim isso também, né? Então eu tive que criar alguns rituais, né, para ficar um pouquinho perto do meu pai, né, receber um pouco desse calor, né, só de estar perto com ele ali. Então um dos rituais que eu criei foi assistir a Fórmula 1 com ele, né, todo domingo, né, e os treinos classificatórios aos sábados junto a ele, né? Graças a Deus, né, eu sempre consegui, né, fazer isso junto dele e pegar um pouquinho desse amor dele, mesmo estando um pouco pertinho dele ali, sentado um pouco perto, né? E esse é um exemplo do porquê que eu gostaria de falar, né, desse objeto aqui. O meu pai, né, por mais, né, que ele tenha essa personalidade, esse jeito, ele sempre acorda de manhã para fazer café para mim. Então eu até me emociono de falar, né, que isso para mim já é o suficiente, né? Então esse objeto representa para mim algo que se iniciou lá no passado, né, que ainda hoje continua no futuro, que é o tempo de mesa, né? O que é isso para mim? É o tempo que você tem para sentar, para aprender, para ensinar, para conversar, para se alegrar, para desabafar, né? Então esse tempo, né, que através desse objeto foi adquirido entre as pessoas, sempre sentar, conversar, né, se atualizar, né? Hoje isso ainda acontece. Hoje, né, com mais tecnologias, com outras cafeteiras, né, mas tudo começou por esse objeto, né? E hoje eu posso ter um pouquinho desse amor do meu pai, né, através disso, de algo que começou lá antigamente. Então, eu agradeço por compartilhar a minha história com vocês e gostaria que vocês, né, se sintam bem aí e obrigado por tudo. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é José Roberto Couto e eu fui convidado para participar, aliás, para realizar um pequeno vídeo sobre algum objeto que porventura eu tenha em casa de valor assim afetivo e histórico, tá? Veja bem, esse objeto está nessa casa. Essa casa ela fez parte da antiga Vila Operária, tá? Não é a casa onde eu nasci, enfim, que toda a minha família morou, porque aquela casa era de número 30 e hoje faz parte de uma pousada. Mas todas eram iguais, tá? Bom, antes de falar assim, sobre esse objeto, eu gostaria só de rapidinho dizer o seguinte: a Vila Operária ela começou a construir em 1924 e foram construídas 27 casas, tá? Sendo 18 aqui então nessa rua que dá para o Hospital Santa Casa e as outras 9 lá do lado ali na rua Júlio Tavares. Bom, agora eu vou mostrar aqui um outro quarto, tá? Que é esse daqui, certo? Bom, esses móveis também eu adquiri da mesma pessoa, do mesmo restaurador, tá? Esses aqui, lógico, a exceção dessa escrivania, tá certo? E desse outro móvel aqui, veja bem, o jogo de quarto, que é esse, né? Esse criado mudo, né? Aqui a cama, correto? E o guarda-roupa. Isso daqui, segundo me foi dito, pertenceu aos pais do padre Álvaro, tá? Que era o senhor Mário, né? E a dona Maria Conceição Alves, tá? Eles que casaram em 28 de junho de 1924, tá? Então, veja bem, considerando que eles adquiriram esse móvel lá naquela época, isso aqui também já está aí beirando seus 97, quase 100 anos, não é verdade?
Aliás, esse 1924 eu já falei ele por aqui, né? Foi o quê? Foi a construção aqui da Vila Operária, tá certo? E puta coincidência, né? Então, a vila começou as suas construções em 1924, e esse móveis aqui também provavelmente foi lá por volta de 1924. Tudo bem? Então, é mais isso aí, mais alguma coisinha lá do século passado, né? No início do século passado. Tá bom? Isso aí. Bom, só mais uma coisinha antes de ir lá para o objeto. Olha, eu tenho aqui na sala, tá? Por exemplo, esse quadro aqui todo mundo já conhece, né? Tá? Quer dizer, a maioria conhece, tá certo? Então eu coloquei aqui num quadro. E esse daqui, ó, tá? Que foi esse quadro, é de 1 metro por 80. Ele foi desenhado, eu adquiri ele do Daniel Vassi, né? Ele que desenhou, que fez esse quadro aí para mim, tá? Então aqui, ó, tá aqui na sala, né? Aqui a Vila Operária, vamos dizer, atual, tá certo? Bom, então agora vamos falar aqui do objeto, né? Objeto que me traz muitas recordações, tá? Que eu guardo com muito carinho. Na verdade, quando eu comecei a fazer a reforma aqui, a primeira coisa que eu quis fazer foi isso aí, tá certo? Essa estante de madeira, onde ficava aí o rádio, né? Nesse cantinho. Para me falar disso daí, eu acho que eu vou ter que sentar. Vamos lá. Então, na época o rádio é que dominava, certo? A gente nem imaginava como era, sei lá, um aparelho de televisão, tá? Então, nesse rádio, o meu pai diariamente, das 7 às 8 da noite, era onde ele ouvia aí a hora do Brasil, tá? A hora do Brasil que em 1962 passou a ser chamada de A Voz do Brasil, tá? Na verdade, era um dos meios, né, de noticiário, né, que o povo escutava, que ficava assim por dentro vamos dizer, das notícias nacionais, principalmente. O rádio, também tinha o Repórter Esso, que a gente escutava pela Rádio Nacional do Rio, né, e, enfim... que aliás eu até lembro, né, que o locutor falava lá no final, mais ou menos assim: Repórter Esso, testemunha ocular da história. Senhor. Bom, voltando à hora, a voz do Brasil, a expectativa, principalmente do operariado, né, era maior nos dias antes do 1º de maio, quando anunciava um novo salário mínimo, né, que era, vamos dizer, que era o salário que recebia, tá certo? Era o salário da época, era o que os operários recebiam. Bom, lógico, além dessas rádios do Rio e São Paulo, evidentemente ouvia-se muito a rádio aqui de Guaxupé, né? Lá nos seus programas sertanejos, e nos domingos então não dava outra, né? A partir, se não me engano, do meio-dia até as 4, tinha lá um programa, não sei se ainda tem, que era o chamado, se não me engano, popularíssimo programa Suas Ordens, tá? Era isso daí, a rádio também de Guaxupé. Bom, e o rádio, para mim, né, quando eu ouvi o rádio, o que eu fazia? Eu tinha o costume de puxar uma cadeira, né, que estava em volta na mesa da sala. Veja bem, naquela época, sofá, pelo menos a gente não tinha, não, tá bom?
Era coisa chique na época, sofá. Na verdade, na sala era a mesa rodeada com as cadeiras. Bom, enfim, eu puxava essa cadeira embaixo desse suporte para ouvir, principalmente nas noites, programas humorísticos, né, das rádios do Rio, Nacional, Rádio Tupi, tá certo? E também o futebol. O futebol, quer dizer, não só pelas rádios do Rio, mas principalmente as de São Paulo, né? Rádio Bandeirantes e a Rádio Tupi na época. Bom, é isso aí. Com certeza eu já estourei muito o tempo. Agradeço ao Ivan Davi, que me fez o convite, né, para que fosse realizado esse vídeo, né? Que na verdade era para falar somente do objeto que no caso eu guardo com carinho, né? Enfim, aí acabei falando de tudo isso daí. Abraço a todos. Meu nome é Lorice Curizade, eu tenho 94 anos. Eu vou ler um texto para vocês contando uma história sobre um objeto que eu ganhei quando eu tinha 16 anos. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Tem um rádio antigo que falava comigo. Hoje sou eu que vou falar dele. Me lembro bem da emoção que tomou conta de mim ao voltar do trabalho, ouvir a primeira música. Era a hora do almoço. Eu estava faminta. Descendo uma rampa, pensei, este som parece vir da minha casa. Fazia tempo pedi um rádio ao meu pai e ele sempre protelando. O som era mesmo de lá e transbordava pelas janelas abertas. Quando canta o Brasil, as mais belas páginas da música popular brasileira. Quase morri de alegria. Com sacrifício, meu pai havia comprado o tão sonhado rádio. Ele quis fazer surpresa e fez, das grandes. Era lindo o nosso rádio. Eu ficava até altas horas grudada nele. Mamãe, nervosa, gritava, já é tarde, menina, vá dormir. Eu não conseguia ficar longe do rádio e das minhas músicas. Naquele tempo, não havia televisão. Na hora das novelas, a mamãe e eu era um corre-corre. O rádio, naquele momento, era o objeto mais importante da casa. As vizinhas iam também e faziam companhia para a gente. O tempo passando, eu crescendo, o rádio foi ficando para trás, velho e esquecido. Quando me lembro que as maiores alegrias da minha vida foi o rádio que me proporcionou. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Senti remorsos. Abracei o rádio carinhosamente. Como por encanto, ecoou no ar minha canção predileta. A saudade bateu forte no meu peito. Dentro dos meus sonhos, voltei a ser a menina de antigamente. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Carolina, eu moro aqui em Guaxupé e o objeto de museu que eu escolhi para contar um pouco da história é um moedor antigo de café. Eu estava vendo que ele foi criado por volta do ano de 1200 e os primeiros eram feitos de pedra. Esse aqui, ele tá na minha família tem mais ou menos uns 40 anos, foi um presente dos meus avós que trabalhavam com café, então já usavam ele no sítio, então eu acredito que ele deve ter uns 50, 60 anos mais ou menos.
E os meus pais ainda usaram durante muito tempo ainda. Eu lembro de alguns anos, assim, da minha infância, assim, que a gente usava, morava no sítio também, então foi um objeto muito presente, assim, do nosso dia a dia, que a gente usava para processar tudo em casa, o café mesmo. Tanto que é um dos motivos que a gente guarda até hoje. Tem essa questão de ter sido um presente dos meus avós, da gente guardar com muito carinho por conta disso, mas também por trazer muitas lembranças, assim, dessa fase do sítio, assim, que a gente morava no sítio. E tanto que foi um dos motivos, assim, principais que eu escolhi o moedor quando eu vi a proposta do projeto, por conta disso, assim, porque além de ser um objeto antigo e ter toda essa questão histórica do café, né, em relação à minha família, né, também me traz uma lembrança muito boa da minha infância, que é essa fase que eu morava no sítio, assim, então eram momentos bem alegres, assim, que eu gostava bastante de morar lá. Então foi um dos motivos que eu escolhi o moedor de café quando eu vi a proposta. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar participando do projeto e parabenizar também essa questão, assim, de incentivar as pessoas a irem atrás dessas questões históricas, né, e da ligação do passado também delas, né, dos objetos serem antigos e contar a sua história, mas também trazer toda uma lembrança, né. Outra questão que eu queria comentar é onde eu tô gravando o vídeo. É uma benfeitoria bem antiga de café, tem um terreirão bem antigo, que quase não dá pra ver, que tem muito mato em cima, e esse barracão ele é bem antigo, onde guardava os equipamentos, as máquinas que faziam o processamento do café, que deve ter mais ou menos por volta de uns 100 anos essa construção. Aí fica bem evidente, assim, que a questão do café, ela é um contexto bem marcante da nossa região aqui de Minas, né? Tem várias fazendas antigas, todas voltadas para essa cultura, assim. Então acaba que é a história de muitas famílias também aqui da região, né? Então é algo que traz muito também as lembranças da minha infância. Foi algo que eu gostei muito de participar. Queria agradecer mais uma vez, gente. Obrigadão. Meu nome é Márcia Ribeiro de Santos Pupi. Eu estou participando do projeto Guaranésia Life. E o meu objetivo é mostrar esse conjunto de panelas de ferro que eu herdei da minha avó. Minha avó morava na fazenda Matarazzo e ela se chamava Ana. E ela costumava cozinhar muito para os colonos. Fazia comida no tacho, matava porco da fazenda, milho, a polenta era feita com milho da fazenda. E eu gostava de ficar muito do lado dela para mim aprender a cozinhar. Só que eu era muito novinha, eu tinha apenas 6 anos. Aí minha avó, para não deixar eu triste, ela comprou esse conjunto de panela de ferro e colocava as coisas. Colocava arroz, colocava feijão, colocava o milho e me deu uma colher de pau para mim ficar mexendo enquanto ela cozinhava. Minha avó adorava muito o que fazia. Tudo que ela fazia de muito bom coração. Hoje eu acho que eu herdei o dom dela, porque eu adoro cozinhar e tudo que eu faço com muito amor e muito carinho. Essas panelinhas ficam lá no meu restaurante, enfeitando a minha lanchonete. Hoje eu tenho um restaurante, sou cozinheira, tenho um restaurante, e sempre que eu olho nelas, eu lembro muito da minha avó. Muito. Eu agradeço muito a vocês por me dar a oportunidade de estar homenageando a minha avó e falando das antiguidades, que são as panelas de ferro. Olá pessoal, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria Silvia Ribeiro, eu falo daqui de Gospé. Estou na casa da minha mãe. Aqui a gente tem vários objetos de valor inestimável, porque eles trazem histórias antigas de nossos antepassados. Hoje a gente vai falar da máquina de costura da minha mãe, mas quem vai contar essa história é ela. Essa é a minha mãe, Luzia dos Santos Ribeiro, e ela tem uma história interessante para contar sobre a máquina de costura. Sem chorar, mamãe! Conta pra gente, mãe, como que foi a história da sua máquina? Uai, eu trabalhava de doméstica em São Paulo e tinha vontade, toda a vida tinha vontade de aprender o corte e costura. Mas meu pai não quis deixar. Falou que logo eu pensava em casar e que isso para ele não ia servir de nada.
Aí eu tinha vontade de comprar, aprender o corte e comprar a máquina. Mas como ele não quis, tudo passou. Depois de eu casada, muitos anos já, aí naquela época a gente tinha, quando nascia o filho, a gente tinha um abono de família. Então, com esse abono, quando a Silvia nasceu, eu comprei a máquina de costura, já usada. Ela já tinha 10 anos de uso. E comigo aqui, quer dizer, ao todo ela já está com 62 anos a máquina. E com essa máquina aí eu fiz várias costurinhas, mesmo que não aprendi o corte, muitos consertos, cirgi alguma roupa. E com isso o tempo se passou. E a máquina está aí até hoje. Essa máquina passou por uma reforma já faz algum tempo, porque aqui na nossa região tem muito cupim, né? Então foi necessário trocar a caixa. E aí ela perdeu essa parte da originalidade. Mas o metal é tudo original e ela funciona super bem. Vocês sabem que foi o Singer que criou em 1851 a máquina, o pedal, né? Que até então era tudo à mão. E ela funciona, gente. Eu aprendi a tocar máquina com a minha mãe, tá? Silvia, você vai chegar aí para enfiar agora? Ah, isso é um problema, né? Eu acho que sim. Yes! Não conseguiu? Conseguia. Quanto mais a agulha vai brincando, a costureira vai cansando a murmurar. Leva esse vestido que Então, aqui nós estamos na função máquina de costura. Mas essa máquina, ela tem a função automóvel, porque quando a gente era criança, nós brincávamos no pé dessa máquina e esta roda era a direção. Gente, nós viajamos para muitos lugares, dirigindo em alta velocidade, vocês não fazem ideia. Meu nome é Neymar Palmeira, eu sou filho e neto de músicos aqui da cidade de Guaranésia e o objeto que eu vou falar hoje é esse clarinete de 13 chaves. Esse clarinete é um instrumento muito peculiar, ele é todo feito em madeira e as chaves também são todas artesanais. E ele é um instrumento muito antigo, quase uma relíquia. O primeiro registro que eu tenho desse instrumento é no ano de 1962, na Corporação Musical Santa Bárbara. Quem era o maestro era o Sr. Pedro Fontoura. Meu pai também tocou nessa banda, meu avô também tocou. E quem tocava esse instrumento era um músico, ele se chamava Penquinha. Muito tempo depois, em 1983, eu era menino e passei por um lugar onde ensaiava essa então Corporação Musical Santa Bárbara. Quem era o maestro na época era o Sr. José Leal Braga. E eu me encantei por esse instrumento, pelo som desse instrumento, pela banda, pelo som da banda, eu gostei demais. E sempre insisti com os meus pais que levasse para que eu pudesse ensaiar na banda. Mas eu era muito pequenininho, o Sr. Braga tinha um pouco de receio. Mas logo eu comecei a ensaiar com eles, aprendi música com a professora Célia Lopes e também com esse maestro, o Sr. Braga, e foi me tornando clarinetista, né? E esse instrumento, então, era da propriedade do Penquinha, ele me vendeu
e está comigo até hoje. Foi o instrumento que eu estudei música, né? Eu guardo ele por essa memória cultural, né? Além de ter feito parte de várias bandas, de músicos, né? Aqui da nossa região, ele é um instrumento centenário, né? Feito à mão, todo por luthier. E essa memória musical, né? Eu retrato nesse instrumento, né? Hoje, já há muito tempo, toco e estou feliz de falar sobre a importância das bandas e dos instrumentos artesanais. Olá, meu nome é Nilvanda, de Resende Zoldan. O bule azul. Este objeto pertenceu à avó paterna do meu marido. Ele tem mais de 80 anos. Foi um lindo presente que ganhei da minha falecida sogra. Já está comigo há mais de 20 anos, veja só. Infelizmente, ele não pode ser usado porque o tempo implacável corrói tudo. Hoje, ele enfeita a nossa casa. Eu guardo este objeto porque eu sempre fui apaixonada por coisas antigas, desusadas, sabe? Guardar objetos antigos é algo que sempre foi muito entranhado em mim. Minha família era muito simples. E a gente não tinha nada que é importante de família, que fosse Então, eu passei a guardar as memórias dos outros, comprando, ganhando, como foi o caso deste bule, e colecionando muitas coisas. A maioria das coisas que eu coleciono são relacionadas à cozinha. Objetos esmaltados, louças, xícaras, coisas que são incorporadas à decoração ou até mesmo usadas no dia a dia da nossa família. Por que a escolha deste bule no meio de tantos outros objetos? Eu acredito, aliás, eu tenho certeza que o jeito mineiro de ser passa pela cozinha e pela hospitalidade agregada em torno dela. O café coado na hora, o bolo assado saindo do forno, a prosa boa como essa que a gente está tendo agora, a visita que nunca vai embora sem tomar um café e comer uma coisinha. Eu creio que este bule nos lembra o quanto as coisas mais simples da vida estão suspensas neste momento de pandemia, como tomar um café com os amigos. Quando eu olho para ele, cuja única função é decorativa, eu tenho certeza absoluta que os melhores e mais felizes momentos da minha vida foram vividos em torno de uma mesa com um bule de café coado na hora, xícaras desaparelhadas, amigos e familiares queridos. E veja só, enquanto a gente conversava, o café ficou pronto. Oh, saudade da roça! Esse cilindro aqui é um objeto que eu tenho aqui na minha casa, que é um objeto de museu, que eu comprei numa dessas feirinhas de antiguidade. Ele me traz uma memória muito afetiva da época que eu morei na fazenda, quando eu tinha 10 anos de idade. Não faltava nada, era uma abundância. Tinha horta, tinha galinha, tinha ovos, tinha queijo, tinha leite, tinha de tudo. Não faltava nada. Só não tinha farinha, nem açúcar. Apesar de ter sido uma fazenda de engenho, lá na divisa com o sul de Minas. Mas quando meu pai voltava da cidade, com um carro cheio de compras,
e aquele saco de farinha, era uma festa. Ia toda a família para a cozinha. Ele acendia o fogão a lenha com aquelas 3 bocas, tinha o forno do lado também. E passava uma serpentina. Não, serpentina não é aquela coisa que o pessoal joga no carnaval, não. Serpentina é um ferro que passava água e aquecia o chuveiro que ficava do lado da cozinha. Aí a gente fazíamos pães, bolos, tortas. Éramos 6 irmãos, 3 irmãs e 3 irmãos. Aí ficávamos contando causos. E lá na casa também tinha um cilindro, mas era um pouco menor que esse. Então essa memória que eu tenho de família, de objeto de museu, né, dessa época que eu morei na fazenda, que foi uma época de abundância, de fartura, de compartilhamento. Então essa é a história que eu resolvi trazer para vocês, é uma história que tem muito afeto, dessa época que eu morei na roça, na fazenda, e tinha esse objeto de museu. Meu nome é Odilson Pires, eu sou ator, também sou cozinheiro, e adorei ter participado desse projeto. Olá, meu nome é Luiz Henrique Paina, sou natural de Guaranésia, Minas Gerais, e o objeto de museu que eu escolhi na minha casa, entre tantos outros, foi essa forma de fazer blocos de concreto, né? Este material foi inventado na Inglaterra em 1832 para dar lugar ao tijolo de barro, né? Para substituir o tijolo e também para deixar as casas mais seguras. O Brasil é um dos maiores consumidores deste material, desses blocos, né? E São Paulo é a capital que mais utiliza este material. O bloco de concreto é um material básico, né, de qualquer construção, de escolas, hospitais, casas, entre outras obras. Ele tem a cor acinzentada e pesa por volta de 10 a 12 quilos. Essa forma de concreto que eu tenho na minha casa é da década de 60 e é um objeto muito raro, que pesa em torno de 6 quilos e tem origem dos meus antecedentes. Meus bisavós, meus avós, meus pais, enfim. Ela servia como molde, né, onde após o preenchimento da massa de concreto de areia e cimento, né, e água, esperavam secar para desenformar, ou seja, tirar da forma e acabar de secar para estar prontos para a obra. Esse objeto eu guardo com muito carinho, com muito amor, pois é uma relíquia, né, para mim e acredito que para toda a minha família, porque junto com os meus avós, meu avô e meu pai, nós usávamos bastante naquela época. É muito gratificante, extremamente importante, positivo, preservar esse objeto que que fez parte, né, da nossa vida, do nosso passado e também que representa o símbolo da nossa construção, literalmente. No seu processo de fabricação artesanal são utilizados o cimento, a areia e o pedrisco, que é opcional, que são os chamados itens agregados e que garantem a homogeneidade do bloco junto com a água e as medidas adequadas. Após a preparação de compactação, o bloco ganha características de resistência e compressão. Esta fase deve garantir que o bloco resista a impactos sofridos durante o transporte e o armazenamento. Aqui hoje nós encontramos uma pessoa muito especial de Guaranésia, o Hércio, o Sr. Madruga, que já fez esse trabalho inclusive na Itália e que ainda trabalha com esse material de forma artesanal. Ele está mostrando o processo de uso da forma e o acabamento final do bloco. Então foi feito a massa de cimento, areia e água, em seguida está enchendo a forma totalmente, passando as costas da enxada para acertar o fundo do bloco, né? E em seguida ele faz a compactação, né? E para depois desenformar, né, com muito cuidado para não quebrar e deixar secar então por 3 dias. É muito interessante esse processo porque tem todo um cuidado para que o bloco saia de acordo totalmente perfeito para então uso na construção. Aí está o bloco sendo retirado da forma e a forma
que é o mais importante, que é o nosso objeto de trabalho. Oi, boa noite. Meu nome é Rosiane Souza Baroni. Mudei recentemente para a cidade de Guaranésia. Eu vim da cidade de Itu. Sou nascida em Pombos, Pernambuco, e eu vou falar desse objeto. Esse objeto, para mim, ele tem um valor muito significante de uma grande amizade. Quando eu era pequena, eu e uma amiga, a gente brincava muito nessa penteadeira. Uma pintando a outra, fazendo tranças. Como essa penteadeira veio já da avó dela e passou de geração para geração, quando eu vim para cá, ela decidiu também presenteando com esse objeto para que eu possa estar sempre lembrando dela quando eu uso o objeto. E é o que acontece, quando eu uso, assim, eu lembro das brincadeiras que a gente fazia uma na outra, que fazia as tranças, tudo. Então eu gosto muito. Só de lembrar que eu fui muito feliz juntamente com ela, brincando. Então, eu fico feliz em ter esse objeto comigo. E eu sempre passo para minha filha, para que ela venha conservar esse objeto, porque além de ser um valor sentimental muito grande, é um objeto antigo, que para mim, eu gosto muito de objeto antigo, porque eu lembro que os objetos antigos, através desses objetos, que é o que a gente tem hoje, que foram as inspirações das pessoas que foram modernizando para o que a gente tem hoje. Então eu sempre falo para que ela venha conservar, para que venha passar de geração em geração. E eu também assisto sempre as aulas dos meus filhos de história, e eu gosto de que eles vejam através da história, dos passados, e é legal que eles vejam que eu tenho um objeto desse em casa. Então, eu passo isso para eles, que eles venham sempre estar conservando as coisas antigas. Eu agradeço muito por estar participando desse projeto, fiquei muito feliz em ser uma das 27 pessoas colocadas. E é isso aí, eu agradeço a todos, muito obrigada. Olá, bom dia, eu sou o Sérgio, sou de Gospé, e é um prazer muito grande poder participar desse projeto, que é muito importante. Uma vez eu estava no primeiro colegial e perguntei para minha professora de História por que era importante estudar História. Ela disse que nós devemos conhecer o passado para entendermos o presente e prevermos o futuro. Aquilo para mim ficou muito claro, da importância que nós temos que ter do conhecimento histórico, para que a gente possa fazer uma leitura da realidade agora, do presente, e projetarmos um futuro melhor. O objeto que eu escolhi para fazer esse trabalho, de peças de museu em casa, é essa sineta aqui. Essa sineta, esse sino, era o sino que ficava na estação de trem para dar o sinal para o maquinista soltar o freio de mão da máquina e ela seguir. Então quando dava o horário, 9h30, 10h30, o horário do trem, um relógio bonito que ficava na estação, eu me lembro, o encarregado tocava 3 vezes a sineta e o maquinista soltava o freio e a máquina seguia o seu caminho. Escutem, olha que bonito o som. E depois do terceiro sinal, então, o maquinista soltava o freio de mão e a máquina ia para o seu destino. Bom, e qual que é a minha relação com esse objeto? Esse objeto foi a herança que meu pai recebeu, porque o meu avô, o pai dele, veio de Portugal para ser maquinista aqui no Brasil. Eu me lembro, eu era muito jovem quando meu avô levava lá para sentar no colo dele, ele limpando muito bem, deixando muito bem brilhoso a máquina por dentro, ele era muito zeloso. Então o meu pai, como filho de ferroviário, quando houve o desmonte da Mujana, acabou ficando com algumas peças da Mujana. Não só esse sino, que é muito interessante, mas também trilho de trem e um trolinho, que era um
um veículo para carregar dormente e trilho de trem, conforme a estrada de ferro ia sendo construída. Esse trolinho, esse transporte, conduzia então trilhos e dormentes para fazer a estrada de ferro. Bom, esses materiais que eu acabei recebendo do meu pai, que o meu pai recebeu da Mujana, eles estão comigo, mas eu não sinto que essas peças são minhas. Elas pertencem à história da cidade, à história do nosso país. Elas estão comigo porque não tem nenhum local próprio. Se algum dia tiver algum museu, eu faço questão de doar essas peças para que as pessoas tenham conhecimento de como era e qual a importância da ferrovia para qualquer país, inclusive para o nosso, e nós tínhamos a maior malha ferroviária do mundo. Então, eu escolhi essa peça por ser única, por ser uma peça que eu acho que eu não vi outra, aqui em Guaxupé não tem, não sei na região. A minha relação com a peça é que eu recebi do meu pai, a história do meu pai, a história do meu avô, a história da minha família e a importância histórica da peça por ela representar as ferrovias. Eu quero parabenizar os organizadores, né, o Rodolfo, o Ivan, por essa iniciativa, que seja a primeira de muitas, da importância de nós resgatarmos a nossa história e passarmos a nossa história adiante. Foi um prazer, muito obrigado. Parabéns a todos, o projeto está lindo. Até, pessoal. Valeu. Olá, meu nome é Sheila Saad, sou de Guaxupé e meu objeto de museu é uma máquina de moer quibe herdada da minha avó. Então, aqui nós temos duas máquinas, elas são iguais, são parentes uma da outra, da mesma fabricante, Eberle. E essa daqui está desmontada, desmontei só para vocês verem o tanto de peso, o tanto que é uma engenhoca cheia de detalhes, tá? E aqui já está a máquina propriamente dita, né? A dita cuja montada. Então, a gente colocava aqui a bacia para receber o quibe e punha a mesma porção de trigo com a mesma porção de carne. Geralmente, a gente usa patinho ou colchão duro. E moe 2 vezes. Quando sai a primeira vez, você faz bolotas como essa daqui. Ela agora está com papel filme para poder manusear. Você coloca a bola de quibe aqui, vai moendo e sai aqui o quibe. O processo é um pouco demorado porque tem que moer 2 vezes. E você pode juntar também na hora de moer, junto com o trigo e com a carne, colocar a cebola crua, que já fica tudo junto, misturado na massa. E sal, claro, né? Tem que colocar sal junto com o quibe e com a carne. Um detalhe interessante é que quando as minhas primas, a gente ia ajudar minhas tias, minha mãe a moer os quibes na casa da minha avó, a gente se alternava para moer. Porque minha tia falava que ela ficou com os peitos grandes de tanto moer quibe. Inclusive, ela achava que o peito direito dela era maior que o esquerdo. Porque geralmente você moe o quibe com a mão direita. Então, a gente se revezava para não acontecer a mesma coisa com todas as primas. Atualmente, trocamos a máquina manual pelo processador elétrico. Mas cada núcleo da minha família possui uma máquina de moer quibe igual a essa. Ela representa uma tradição, nos faz rememorar nossos alegres encontros familiares ao redor da mesa, em que o prato principal costumeiramente eram os quibes. E eu, como uma boa descendente de imigrantes sírio-libaneses que chegaram ao Brasil no início do século passado, guardo nessa máquina as lembranças mais doces da minha infância e adolescência. Olá, eu sou Silvio Reis. Para este projeto, escolhi uma geladeira de madeira. Criada no século XIX, elas eram utilizadas em países frios. Bastava colocar blocos de gelo na peça para conservar alimentos. No Brasil, foram compradas principalmente na região sul. Mesmo depois do lançamento dos refrigeradores caseiros no começo do século
XX, vendedores traziam em Guaxupé a artista plástica Ivete Palos, possui essa raridade. Ivete, como surgiu essa peça de museu em sua casa? Em que ano você comprou? Foi em 2010 que nós adquirimos ela, que ela veio pra cá. Tá. E o rapaz E a disse, finalidade, né? Decorativa? pra nós é decorativa. Tá. Né? Porque nós gostamos muito, o estilo dela, o jeito, a maneira dela. Tanto que a gente coloca mesmo bebida. Né? Não tem uma outra coisa que a gente não ponha. É uma adega. Uma adega. Atualmente, não é isso? É. Tá. E ela faz parte do contexto, né? Que a Sim. gente tem. Esse cômodo é um dos que a gente mais adora. Tá. Né? Que a gente põe um pouquinho do velho e do novo. Sim. Né? E é muito gostoso. E Boa essa prática. peça é a peça, vamos dizer assim, é a mais gostosa que nós temos aqui. É um xodó nosso essa peça. Artesanal, toda feita à mão. Tá. E se eu não me engano, ela veio de fora, viu? Veio de outro país. É uma peça maravilhosa, feita à mão. Mas você vê que coisa linda que é isso aqui? Uma maneira perfeito, diferente né? de... Olha pra você ver, uma maneira diferente de estar... E ela encaixa Era perfeitamente. o gelo né? aqui e as os bebidas, os alimentos, né? Embaixo, né? Embaixo. E conservavam. Olá, eu me chamo Tainá Nardi Guimarães, sou nascida e criada em Guaranésia. Venho hoje, através do Guaranésia Lives, participar de um projeto chamado Objetos de Museu. Neste projeto, nós temos que escolher em nossa casa um objeto que nos traz algumas recordações, que tenha algum valor material em nossa vida. E para participar desse projeto, eu escolhi essas duas cadeiras imperial, que são duas cadeiras deixadas na casa de minha mãe, que tinha um forte apreço nelas, que são duas cadeiras imperial de minha bisavó. Minha bisavó, que é Dona Meire Fragoso Nardi, foi diretora do Carvalho Brito, da Escola Estadual Carvalho Brito. Ela era poeta e nessas cadeiras eu me lembro muito bem que ela sentava para recitar os seus poemas. Passava horas recitando poemas, falando um pouco de Guaranésia, falando um pouco da vida dela, um pouco de como era aquela época, né? Como a vida era naquela época. São cadeiras confeccionadas em madeiras de lei, com assento de couro, e que tem um grande valor para nós, porque foram de minha bisavó, está na casa de minha mãe, tem um valor material muito grande para nós. E hoje essa cadeira tem importância para nós porque no dia 24 de dezembro a gente aguarda a chegada do Papai Noel. E os tataranetos de minha bisavó esperam esse dia com muita emoção, né? Conta pra gente, João Pedro, por que a gente guarda tão bem essas cadeiras da vovó? A gente guarda essas cadeiras da vovó porque a gente aguarda o Papai Noel pra vir, nosso presente e ele ir embora. Tá com o sino pequenino. Vinícius. E onde o Papai Noel senta, Vinícius, o dia que ele vem até a nossa casa? Por isso que a gente guarda essa cadeira com muito carinho, né? É isso aí. É a cadeira de minha bisavó. Foi o objeto especial que eu escolhi para estar falando um pouco hoje. Hoje é relíquia da casa, pois está sendo usado pelos seus tataranetos, né? Eu sou bisneta, ela é a avó de minha mãe, Bárbara Nardi. Então foi o objeto que eu escolhi para falar um pouco dele. Espero que todos tenham gostado um pouco de minha história,
E fico aqui o meu agradecimento pela participação. Oi, meu nome é Tatiana, eu nasci e fui criada aqui em Guaranésia. Sou filha de Antônio e Luzia. Eu escolhi esse objeto porque ele foi muito importante para a minha família. Ele veio de uma tradição muito antiga. Eu guardo esse pilão porque era de minha bisavó. Depois passou para minha avó e agora está com minha mãe. Eu escolhi esse objeto porque antigamente minha avó limpava arroz, quebrava milho para fazer pipoca, canjica, fazia paçoca de amendoim, paçoca de carne seca, torrava coloral. E agora esse pilão está aqui com minha mãe. Ele faz mais de 50 anos que está aqui com a gente. Esse aqui é a mão de pilão e esse é o pilão. E eu pretendo que meus filhos, meus netos, eles guardam esse pilão e deixam como a gente tá, que é uma herança de minha bisavó. E a gente guarda do fundo do coração com muito amor. E é isso, gente. Muito obrigada e um abraço a todos. Meu nome é Viviane Palmeira, nascida em Poços de Caldas, resido em Guaranésia faz mais de 20 anos. Meu objeto escolhido foi um moinho de café. Ele é um moinho francês. Foi adquirido no ano de 1800. Então, pelas minhas contas, ele tem uns 221 anos. Ele pertenceu à avó de meu esposo, Dona Santinha, que era da família Queiroz. E foi passado de bisa para bisa. Eu o escolhi pela tradição, pelo valor econômico, pela sua história, porque por ele foi passada uma das maiores riquezas de Minas Gerais, que é o café. A história que ele era plantado, colhido, secado, torrado. Olha o cheiro desse café. E depois moído, até chegar à xícara. Eu amo café e lembro muito bem de quando ia na casa da avó Santinha e ela fazia o famoso cafezinho. Ai de quem não tomasse o café. Meus filhos vão saber da linda história contada do moinho de café. Porque para eles o mundo é tudo muito moderno. Eles têm o café prontinho na hora, não sabem a verdadeira história do café. E a minha filha adora um café expresso, como todos nós, né? E eu escolhi ele para poder contar a história da família Queiroz, pelo tempo que ele passou e pelo valor sentimental que vai ficar em nossas lembranças. Olá a todos, meu nome é Elisângela Maria Borges e o objeto de museu em casa que eu vou apresentar para vocês é essa antiga cadeirinha que pertenceu à minha avó Geralda Gonçalves Frank. Essa cadeirinha antiga ficou guardada por muitos anos aqui em casa porque ela me faz lembrar da minha avó. É um objeto não só antigo, mas um objeto que representa a lembrança viva da minha avó. Infelizmente, a avó faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Nota-se os detalhes antigos da cadeira. É um objeto que, além de ser antigo, eu faço questão de guardar para lembrar da avó Geralda. Eu gostaria muito de aproveitar esse momento para fazer uma homenagem para todos os avós,
No dia 26 de julho tem uma data comemorativa, essa data foi criada em Portugal e é uma data para homenagear o carinho e o afeto dos avós pelos seus netos. Quem me dera que a avó Geralda estivesse viva até hoje. Bom, os outros objetos que eu tenho em casa, né, como eu falei para vocês, ela foi escolhida pelo carinho e o afeto da minha avó, pela lembrança viva. Ela veio da casa da minha avó. E os outros objetos que a gente tem em casa são esses ferros de passar roupa à brasa. Tenho esse outro também, que é uma relíquia que a minha mãe guarda até hoje. Tem esse castiçal antigo também, que a vela já até apagou, mas está aqui para simbolizar os objetos antigos que a gente guarda. E é isso, eu quero agradecer por essa oportunidade de participar do Guaranésia Lives, Objetos de Museu em Casa. Quero agradecer a todos os envolvidos, é um prazer mostrar as nossas raízes, é um prazer participar, mostrar através dos objetos guardados que a lembrança pode se perdurar. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.